Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos gravar mais uma mesa redonda do GEF, que é o Grupo de Estudos de Empresas Familiares da FGV Direito São Paulo. É a nossa 13ª mesa redonda. E o tema que a gente vai abordar hoje é a EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada e a Partilha de Bens. Como em um divórcio proceder a essa dissolução parcial de uma sociedade de um único sócio. É um tema novo que vem ganhando destaque aí no mundo jurídico e acadêmico, interdisciplinar. A gente sabe que quem é casado ou vive em união estável com um empresário individual, né, o único sócio de uma EIRELI, dependendo do regime de bens, comunhão de bens ou comunhão parcial de bens, pode, além de compartilhar os lucros, prejuízos, os riscos do negócio, e independentemente de participar ou não da atividade empresarial, ter direito à metade do patrimônio dessa EIRELI em caso de divórcio. Mas como é que, na prática, a gente procede, né? Como é que a gente apura os haveres desse ex-cônjuge ou companheiro, garante uma avaliação justa, uma partilha justa? A gente tem um enunciado de número 93, que foi aprovado no plenário da 3ª Jornada de Direito Comercial, realizado na sede do Conselho da Justiça Federal em Brasília, que diz que o cônjuge ou companheiro de titular de EIRELI é legitimado para ajuizar a ação de apuração de haveres para fim de partilha de bens na forma do artigo 600, parágrafo único do Código de Processo Civil. E justifica isso dizendo que, embora exista essa separação patrimonial entre a pessoa física e a jurídica, no caso da EIRELI também, é importante se ter um instrumento para resguardar a meação desse cônjuge, que muitas vezes está alheio aí ao universo empresarial, mas que precisa apurar o seu patrimônio. Então, se for um divórcio litigioso, os advogados vão ter que avaliar se houve onerosidade nessa atividade econômica, se comunicou aí esse patrimônio, para não só evitar essa confusão patrimonial entre o patrimônio pessoal dos cônjuges e o da atividade empresarial, como também impedir eventuais fraudes à meação do cônjuge. Eu só queria ressaltar que esse enunciado foi apresentado, o texto do enunciado foi apresentado pela Karine Costa Lunga, que é super amigona aqui de todos nós, participou da nossa primeira mesa redonda e voltará em breve. Bom, voltando para o nosso tema, para a gente entender aí como é que funciona isso no âmbito de uma EIRELI, a gente vai conversar com esses 3 profissionais que são super competentes, experientes em assuntos interdisciplinares como esse que a gente está falando, também são amigos muito queridos lá do GEF, e são eles: o Luiz André Negrelli, que é advogado, especialista em direito societário e doutor em direito comercial, pesquisador bolsista da Max Planck Institute e professor da FGV, IBMEC e USP. A Maria Fernanda Vaiano, advogada, especialista em direito de família e das sucessões, tem MBA em Direito e Economia da Empresa, cursa o Advanced Boardroom Program for Women e é sócia fundadora da Vaiano Advogados. E o Renato Vilela, advogado, especialista em direito societário, M&A, mercado de capitais e consultoria de governança corporativa, mestre e doutorando em direito, também professor do GVLO, INSPER e IBMEC, autor de livros e artigos especializados e sócio fundador do BVZ Advogados, Bastos, Bari, Vilela e Zuma. E eu sou a Roberta Prado e eu vou mediar essa conversa. E eu vou começar então, Renato, pedindo para você explicar um pouquinho para a gente como é que funciona a EIRELI, essa separação de patrimônio e como é que ficam aí nas relações vamos dizer, desse único sócio. Legal. Bom, Roberta, primeiro, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você de novo e com os 2 amigos, Luiz e Maria Fernanda.
Bem, esse assunto especificamente, a gente tratando ele sob a ótica de um eventual divórcio e apuração de haveres, apesar dele ter um contorno que aparenta ser diferente de uma outra sociedade empresária, depois o Luiz Digas concorda comigo, mas, em essência, a gente está discutindo coisas muito parecidas, que no final do dia eu não quero receber esse cônjuge enquanto meu sócio, então eu preciso pagar para ele não participar. Então, a semelhança do que se a gente estivesse tratando de uma sociedade limitada, tradicional, com mais de 2, 3, 4, 5 sócios, e que tivesse uma cláusula impeditiva de ingresso de eventual ex-cônjuge de sócio, uma Eireli ou uma sociedade limitada unipessoal tem uma situação muito parecida, da qual, olha, eu, Eireli, se eu admitir o ex-cônjuge como sócio, eu vou ter que me transformar numa sociedade limitada, mas eu não quero. Então, eu quero continuar com o titular único da empresa, o único sócio, portanto, e já que ele não vai entrar, eu não vou receber esse ex-cônjuge, eu preciso pagar para ele não entrar. A semelhança também do que a gente tem hoje, já nem tão recentemente, que é uma alteração do Código Civil do começo do ano retrasado, aliás, da sociedade limitada unipessoal, na qual, olha, também a minha natureza de ter um sócio único, eu não vou admitir nenhum novo sócio, então, por isso, eu preciso pagar para que você não entre. Então, apesar da peculiaridade de ser um tipo societário no qual existe a figura única de um titular na Eireli e de um sócio único na sociedade limitada unipessoal, a natureza final da discussão que interessa a nós aqui na mesa de hoje é basicamente você não entra, se você não entra, eu tenho que pagar para você não entrar. Então, é literalmente liquidar a parcela do patrimônio que você teria direito, que é esse patrimônio em participação societária, e lhe entregar o equivalente em dinheiro para que a Eireli continue com seu único titular ou a sociedade limitada unipessoal também continue com seu sócio único. Uhum. Eu achei interessante porque a gente já viu durante muitos anos, se discutiu na sociedade de uma pessoa só, enfim, essas questões doutrinárias do sexo dos anjos aí, né, se pode ou se não pode. Aí agora a gente fala de dissolução parcial também de uma sociedade de uma única pessoa, mas que não é uma sociedade, é um empresário individual. Como é que você vê isso, Luiz? Bom, antes de mais nada, obrigado uma vez mais, Roberta, por estar aqui novamente. Um beijo para a querida amiga Fernanda, parceira de trabalho, ao amigo Renato, colega das aulas, né, que não vejo há tanto tempo presencialmente. É bom estar com vocês. Olha, Roberta, existe sim uma discussão, o Renato pode me corrigir aqui, do ponto de vista da natureza da tal da Eireli, né? Se ela é uma feição jurídica do empresário individual ou se ela já era, desde o início, uma sociedade limitada unipessoal. Com esta previsão mais recente no Código Civil, ficou claro que agora nós temos uma limitada unipessoal e a Eireli é algo um pouco diferente. Mas, além dessa discussão de natureza jurídica, talvez o que a gente possa destacar aqui como ponto de partida, na linha do que o Renato já colocou, é que nessa situação que está sendo analisada do divórcio, que envolve uma apuração de haveres numa sociedade unipessoal, seja ela Eireli ou a limitada unipessoal, nós vamos ter de passar pelo procedimento da apuração de haveres. E aí eu já queria colocar na mesa um ponto importante. Nós devemos considerar o que está no Código de Processo Civil, nos artigos 599 e seguintes, que é o do critério de valoração da participação do ex-cônjuge no patrimônio daquela sociedade e que é um tema relevante em qualquer dissolução parcial, em qualquer desfazimento de sociedade, em qualquer rompimento de vínculo societário. O Código é expresso em determinar que prevalece o critério do contrato social. Se o contrato social estabelecer um critério, né, Renato? Muitas vezes não estabelece. Pode estabelecer um critério de valor de fluxo de caixa, valor de mercado, se for o caso, valor de comparação por múltiplos. Geralmente o contrato é silente, se é silente, tem que se aplicar a regra do Código de Processo Civil, que vai determinar um pagamento de haveres às custas do valor previsto em balanço, que reflita valores de venda dos bens e que geralmente é um valor muito baixo frente às expectativas do cônjuge ou do ex-cônjuge. Mas expectativas de ex-cônjuge, temas de direito de família, acho que isso é algo que a Roberta pode muito bem colocar nas mãos da Fernanda. A Fernanda vai nos ajudar sobre isso, né, Rô? Uhum. Então vamos passar para a Fernanda. Fernanda, você que está acostumada aí a assessorar casais em divórcio, você já lidou, obviamente, com inúmeras situações
que um deles era sócio de uma limitada, de uma SA e agora de uma Eireli. Como é que funciona assim na sua experiência e quais são as grandes questões aí que você tem que lidar? Boa noite, Roberta, obrigada mais uma vez pelo convite. Luiz André, amigo, parceiro de tantas disputas dessa natureza, que a gente se debruça ainda sobre elas, muito sofrido. Renato, prazer estar com você aqui, especialmente porque eu me sinto aqui só uma aprendiz desses nomes enormes do direito societário, mas eu me permito dizer que assim, a prática as questões societárias que a gente tem que enfrentar quando está diante do direito de família, elas esbarram principalmente na falta de precedentes, na falta de casuística, na falta de jurisprudência, né? A amostragem no seguinte sentido: quantos casais, ao se divorciar, uma sociedade, né? Desses que vão se divorciar e ter uma sociedade, quantos não conseguem chegar a um acordo e partem para o litígio? Quantos litígios vão gerar uma sentença que vai gerar um acordo, uma apelação e alguma coisa no STF, no STJ? Então, a guia prática do advogado é sempre a jurisprudência, né? O advogado de família, especialmente. E nós não temos amostragem suficiente para dar esse norte. Então, é sempre uma coisa muito empírica, muito caso a caso, e a minha experiência mostra que muito provavelmente, quando você tem uma dissolução conjugal ou de união estável ou de casamento em que envolve uma sociedade, a grande maioria, o cônjuge que é sócio vai permanecer sócio e vai pagar a meação do outro de alguma forma. E a gente esbarra também na questão da avaliação, o valuation dessa empresa. É muito difícil, a gente tem as regras, mas a gente sabe que balanço, o patrimônio líquido não reflete necessariamente o valor daquela empresa. A gente tem enorme dificuldade para tratar se é uma indústria, se é comércio, se é prestação de serviços, se o cônjuge faz... Primeiro, a questão de se faz ou não jus aquele percentual econômico, aquela participação, aquele equivalente econômico do seu cônjuge dentro da sociedade. E se faz jus, se o direito assegura isso, como valorar? Então, a grande dificuldade que a gente enfrenta são principalmente esses dois vértices. O primeiro, que os operadores do direito de família não têm essa bagagem societária e nem a experiência de casos práticos para se balizar. E uma vez que a gente passe para o reconhecimento do direito, a avaliação da sociedade é sempre um caminho tortuoso, como é em qualquer situação de dissolução. Não é o privilégio das partilhas de inventário ou de divórcio. Aparentemente a coisa vai evoluindo e facilitando, porque eu me lembro que há muitos anos atrás, o cônjuge que estava se separando ou o companheiro nem conseguia pedir uma apuração de haveres porque ele não era reconhecido como sócio, né? Então precisou aí a doutrina evoluir muito no sentido de dizer, não, ele não quer ser sócio para ter direito de sócio, de votar, ou o que seja, ele só quer o patrimônio, né? Mas aí tem essas duas questões que você falou. Primeiro, se ele tem direito e a que parte, né? Porque eventualmente a Eireli já existia, houve um aumento patrimonial, enfim, como avaliar e como separar também, né, Luiz? Porque mesmo que você, assim, só para superar todos esses pontos, acho que já passou por um processo relativamente longo. Aí depois você tem que, mas então como que você separa? Porque não necessariamente a Eireli vai ter ali um caixa suficiente para falar, olha, está aqui a sua parte, até logo, né? Como é que você trabalha isso, especialmente se a situação é litigiosa, se você tem um advogado do outro lado que não está muito interessado em fazer acordo? Pois é, Roberta, trabalhamos em primeiro lugar alinhando expectativas com o cliente, né, Renato? Alertando o cliente de que se não há um caminho para um acordo, um bom acordo, o litígio ele é
longo, arriscado, imprevisível. Uma perícia é sempre uma perícia complexa em matéria de apuração de haveres, especialmente porque os contratos sociais nada prevêem, geralmente, sobre critérios de valoração. Tem o componente econômico, desde quando aquele cônjuge participa naquela mais-valia da empresa? Desde quando? O que conta, o que não conta? E tem o componente político, né? Que é a questão do casal ter sempre agido em sintonia, um deles votando e conduzindo a atividade da empresa, ou da holding, e aí o pagamento de haveres seria em ações ou cotas da investida. A Roberta tem um artigo seminal sobre isso, publicado na revista de Direito Mercantil, né, Rô? Pagamento de haveres em dissolução de holding com ações ou cotas da de baixo. Mas e o voto? Será que a solução, Renato, Fernanda, realmente está na instituição do usufruto em prol do cônjuge, esse cônjuge que conduz a atividade da empresa? Eu saio com valor econômico, mas entrego o poder político, é isso? Renato, pergunta difícil. Essa é só para um mundo muito civilizado, né? Talvez não o mundo latino que a gente vive, né? Acho complicado. Assim, acho que um passo para trás aqui, antes de partir para o litígio, Roberto, talvez no âmbito consultivo, ainda na hora de construir esses contratos, a gente tem uma oportunidade boa, né? Que tanto o Código Civil quanto o CPC 2015, ele traz para a gente claramente a oportunidade de que, contratualmente, eu posso estabelecer duas coisas: o critério de apuração de haveres e eu posso estabelecer a forma e o prazo de pagamento, né? Talvez a gente olha muito para o critério, mas a forma e o prazo de pagamento é onde vai fazer doer menos, né? Então, imagine você que eu preciso desembolsar um valor que pode ser em dinheiro à vista ou pode ser no mesmo dinheiro em 120 parcelas mensais. Então, ainda que a gente conviva com o risco de eventualmente sofrer um tapa no caixa, né? Literalmente, eu ter que ou contrair uma dívida, ou ter que se desfazer de ativos para conferir a liquidez desse ex-cônjuge, o prazo de pagamento é muito interessante. No silêncio da lei, no silêncio do contrato, o prazo de pagamento é 90 dias, contado da data da dissolução, em dinheiro. Poxa, se eu puder trocar pelo menos para, no mínimo, 60 meses que seja, eu tenho um espaço bom para contrair uma dívida, para queimar um ativo e pagar esse ex-cônjuge. Me parece que é um caminho bem interessante. Quando é litígio, aí respondendo especificamente a provocação do Luiz, assim, prender a respiração, embarcar na briga e paciência, aí depende do lado que você está, né? Se você está do lado de quem não quer pagar, você tem a faca e o queijo na mão, né? Se você está do lado pelo ex-cônjuge que está de fora da sociedade e precisa receber, é dolorido, né? E aí, nessa briga de fígado de família, a Maria Fernanda está escolada, né? Fernanda, e assim, no âmbito do direito da família, vamos imaginar aqui que é um divórcio, o casal só tem a Eireli e o patrimônio líquido, a avaliação que se chegou a um consenso que vai ser essa avaliação é 1 milhão. Então, cada um tem direito a 500 mil. E esses 500 mil, então, a título de meação, vão ser pagos pelo ex-cônjuge, não pela Eireli, né? É o ex-cônjuge que fica com essa dívida, é isso, certo? E aí ele vai pagar, por exemplo, em 60 meses, ou em 120, ou em 180. Mas supondo que ele está usando essa Eireli mesmo para gerar o caixa para poder pagar o ex-cônjuge, essa Eireli quebra, né? Existe ainda uma... Obrigada, Roberto. Nossa. Então, é a casuística que é sempre, né? Ela é sempre bastante criativa, né, no direito de família. Mas conclui, desculpa. Não, então, porque eu vejo que a gente pode ter uma série de grandes problemas se não tiver, de fato, uma previsão contratual, como vai ser avaliado, como vai ser pago, eventualmente alguma garantia. Isso vai ser um problema para o outro receber, pode vir a ser um problema, e até receber, assim, a título de quê e como pagar. Ou no inventário, depois a próxima pergunta é até em um inventário. Mas no âmbito do direito da família, tem alguma coisa que pode ser feita? Os juízes entendem isso? Os próprios advogados, enfim.
Então, Roberta, assim, é importante a gente lembrar, a gente está falando de solução unipessoal, né? Quando a gente começa a falar dessa dissolução de uma unipessoal dentro de uma sociedade conjugal, esquece tudo que a gente fala sobre SA e sobre limitada, pelo seguinte, você pode prever no estatuto da SA, ou no contrato da limitada, ou no acordo de cotistas acionistas, regras das mais variadas. Agora, quando você constitui uma Eireli, você constituiu sozinho, o outro não aderiu. Então, as cláusulas que você fizer de haveres, de pagamento, a lei que vai dizer. Né? E acordo sempre é possível. Acordo à vontade de dois é um assunto patrimonial entre maiores e capazes, e você sempre caminha para qualquer tipo de solução. Então, você deu o exemplo de um casal que tem só Eireli dentro do patrimônio. Mas a grande maioria desse tipo de sociedade, se você está falando de uma indústria, normalmente você está falando de uma SA, você está falando de empresas com capital aberto na bolsa. Quando você está falando de uma Eireli, você está muito provavelmente falando ou de uma empresa que é veículo profissional do cônjuge, ou você está falando de uma holding, então, mas imaginando o seguinte cenário, a maioria não deseja permanecer, então a maioria quer sair, e em várias situações você consegue que aquele cônjuge saia, não receba nada da sociedade, você só apura, olha, o patrimônio geral vale 1.000, dentro tem uma sociedade de 500, uma casa de 200, um dinheiro, um valor de 300, então um fica com a sociedade, o outro recebe a casa e os ativos financeiros. Essa é a solução mais fácil, né, principalmente quando o outro não quer participar. Mas quando você, de fato, essa hipótese que você trouxe, a sociedade é o único bem, o resto é periférico, não é significativo dentro do patrimônio. Você tem que, o tratamento que você tem que dar é ou a alteração do tipo societário transforma numa limitada e o outro passa a ser sócio, você inclui dentro da atividade societária, que às vezes você nem pode, porque se a gente vai falando de uma sociedade de advogado, o outro não tem condição de... Bom, sociedade de advogado não entraria nisso, mas... ou quem tem a obrigação de pagar, na minha opinião, muito embora exista a apuração de haveres prevista no 599 do CPC, é do sócio e não da sociedade, porque o contrato é um contrato de divórcio, um contrato de partilha, e quem está partilhando e se comprometendo a pagar a meação em tantas parcelas, inclusive isso passa a ser uma partilha onerosa, porque você vai pagar a meação do ex-cônjuge com patrimônio novo, né, com patrimônio particular que vai ser constituído depois. Isso tem impacto, inclusive, para fins tributários, porque não vai incidir TCMD nessa partilha, porque é uma partilha onerosa. Então, do meu ponto de vista, a partir do momento que você faz a partilha, e se a empresa vier falir, o cônjuge que tem o direito de meação assegurado naquele formato, ele vai se haver direto com o sócio. Se a sociedade falir, se esse dinheiro vai vir de uma outra atividade profissional, comercial, seja qual for, do meu ponto de vista, eu entendo que isso vai ser entre ex-marido e ex-mulher. Você colocou 2 pontos aí super interessantes. Um é a questão de que quando você constitui uma Eireli, né, você não prevê apuração de haveres, porque você nem está pensando nisso. Muitas vezes até a pessoa nem é casada, ou enfim. Então, não faz parte. Você, em geral, vai constituir essa Eireli para justamente uma prestação de serviço, por exemplo, com a limitação de responsabilidade. Então, a gente já está entrando numa sofisticação, porque a gente vê dezenas, centenas, milhares de sociedades limitadas que não têm essa previsão e que deveria ter, né? Porque uma limitada já é um tema que se discute há muito tempo, mas no Meirelli é mais complicado pensar, a pessoa vai fazer o Meirelli e vai fazer uma previsão ali de avaliação, de apuração de haveres. E a outra questão é que realmente, em princípio, vai ser um objeto mais de prestação de serviços, que depende, uma coisa personalíssima, vamos dizer assim. Você falou a sociedade de advogados que tem as regras, mas
Só que muitas vezes você pode ter sei lá, um prestador de serviços ou um parecerista, o que seja, que envolve muito dinheiro no que ele faz, né? A gente sabe que na comunhão parcial não comunicaria o que é salário, mas tudo que é excedente e que ele pode investir aí em imóveis e um monte de coisa dentro da própria Eireli. Então, é uma situação complicada mesmo, né, Renato? O que você acha? E tem uma repercussão processual importante, que a aplicação desse enunciado proposto pela Karima, esqueci o número, 91, 93, né? 93. 93. Até discuti isso com ela especificamente. Ele diz que o ex-cônjuge que tem o direito à ameação assegurado por uma decisão judicial lá no divórcio, ele é parte legítima para ingressar com uma ação de apuração de haveres. E aí, então, quem passa a ser o devedor, portanto, dos haveres é a sociedade, e não o ex-cônjuge. Então, aqui a gente tem uma chave interessante que muda o devedor, né? Enquanto a gente está pensando num divórcio, que o ex-cônjuge, sei lá, o marido ou a esposa, o dono o titular da Eireli seria, portanto, o devedor desse crédito, não é mais. E aí, portanto, aplicando esse enunciado, aquele ex-cônjuge que estava de fora da Eireli, que teve o direito à ameação assegurado, ele passa a estar sujeito às regras do contrato, né? Eu não sei se é melhor ou se é pior. Se for de caso pensado um critério de apuração de haveres no Eireli, ele pode muito bem estabelecer que, olha, eu não vou nem seguir a regra geral, porque ficar em silêncio eu estou sujeito à regra geral, que vai ser a avaliação do patrimônio líquido a preço de liquidação. Então, eu vou ter que buscar o valor de mercado dos ativos e passivos da sociedade. Eu posso fazer um critério pior e digo, olha, nessa Eireli, o critério de apuração de haveres aplicável é patrimônio líquido contábil. Não é nem atualizado o valor de mercado. Então, eu vou no valor da escrituração dos bens que tiver naquela Eireli. E eu pioro mais ainda a situação em relação à regra geral. Então, acho que tem uma sutileza aqui relevante da repercussão prática desse enunciado, que é justamente essa. Eu tenho uma mudança processual e eu passo a ser sujeito às regras do contrato da Eireli, né? Do ato constitutivo da Eireli, desculpa. É interessante, porque é exatamente isso. Com a Fernanda, a gente estava falando, bom, se no âmbito do divórcio se apura todo o patrimônio, né, e um dos dois vai pagar a ameação para o outro, de fato, a dívida é daquele que tem que pagar a ameação, né? Mas se você se separa, deixa, por exemplo, a Eireli para quando você for um ex-cônjuge, para daí você entrar com a ação de apuração de haveres, complicadinho, né, Luiz? O que você acha? Deixa eu só acrescentar o que o Renato falou. Eu concordo 100% com o que ele disse, mas a diferença é exatamente isso. A solução negocial, consensual de acordo, ela vai levar a uma partilha entre duas pessoas naturais. E o devedor é um cônjuge e o outro. Na ausência de consenso, o caminho que esse cônjuge que não conseguiu uma partilha tem é fazer uma partilha em juízo, em que ele pode, inclusive, pleitear que a ameação dele seja preenchida com qualquer outra coisa que não a empresa, e ele só, em tese, só precisa avaliar a empresa no âmbito da partilha na vara de família, né? Então, ele é o caminho judicial na vara de família. Ou ele pode fazer litigiosamente a opção pela via societária, de uma ação societária no âmbito de uma vara civil empresarial, de pedir uma apuração de haveres, inclusive amparada por esse enunciado. Essa é a diferença que eu entendo, que é abissal entre se fazer um acordo e se fazer um litígio, e ter que se encaminhar para o litígio. Desculpa cortar. Não, imagina, é importante. Fala, Luiz. Não, é exatamente nessa linha do que o Renato levantou, e esse enunciado, né, Renato, ele, bem ou mal, ele dá, como não poderia ser diferente, ele interpreta e dá concretude à própria norma do parágrafo único do artigo 600, que parece atribuir legitimidade ativa, existe controvérsia em torno disso, mas parece atribuir legitimidade ativa para o cônjuge ou companheiro após o divórcio, para requerer diretamente contra a sociedade, e aí realmente está adstrito ao que prevê o contrato. E esse é um bom ponto levantado por vocês. Pode ser uma armadilha, né? Por isso que a gente tem visto na prática, e acho que a Fernanda pode testemunhar melhor do que eu em relação a isso,
que é uma quase que função munus dos advogados de buscarem uma composição, seja para equacionar essa parcela patrimonial, né, Fernanda, né, Roberta, com outros ativos, preservando a sociedade, ou eventualmente para construir uma saída absolutamente consensual, para escapar do que é uma demanda de tiro longo, né? Ainda que se preveja no Código pagamento incontroverso, enfim, tem vários méritos dessa disciplina do CPC de 2015, é uma ação longa, né? Então, o que a gente tem visto é uma busca pelo acordo, permanentemente. E pode ser uma ação cara também, né? Porque a pessoa que está pleiteando isso vai ter que pagar o advogado vai ter que ser bom, porque não é um tema, como a gente viu, simples, né? E ainda vai ter que arcar com todas essas custas de avaliação e tudo mais, né? Quando você menores, desculpe, Fê, não, só para complementar, pode fazer direto no cartório o divórcio, né? Exato. Fala, Fernanda. Não, e é um inseto, porque você entrega a decisão para um terceiro, que não é um nem outro. Pode, a faixa de variação da decisão judicial pode ser enorme. E tem os impactos tributários, né? Porque quando você faz um acordo, você faz um planejamento tributário. O seu acordo defende o patrimônio comum dos inimigos comuns, que é o fisco municipal, estadual, a Receita Federal. Né? Qual é o valor que você vai ter ganho de capital nessa partilha, porque estava lá lançado pelo valor nominal de cotas, e aí você faz uma partilha judicial litigiosa, o valor das cotas vai para da cota, enfim, da participação, a valor real, como faz? Então, você gera um ganho de capital de 15% sobre a variação que vai ser descortinada, né, no litígio. Então, o custo-benefício das opções tem que ser muito bem avaliado, porque, inclusive, você postular a apuração de haveres, você pode chegar à conclusão que você não constituiu a empresa, você não participou do contrato, você não participa da gestão e você quer a apuração de haveres. Pode vir um resultado negativo. E aí a sua ameação também está comprometida com esse resultado negativo. Negativo natural ou artificialmente, porque a gente, como o Renato lembrou, né, nós estamos em terras brasileiras, então a gente sabe que a manipulação de números, de livros, de resultados, enfim, ocultação de patrimônio da própria sociedade pode acontecer, não só da pessoa natural dentro da sociedade. Né? Eu acho que é sempre um risco. Eu acho que a composição é sempre o melhor caminho. Você está falando, você pode criar várias situações de perde, todo mundo perde, né? Porque realmente... Exato. Agora, perguntando assim, se a ideia for se constituir uma EIRELI, Renato, para que ela seja uma holding patrimonial, imaginando uma família, por exemplo, que você tem 3 troncos, 2 são casados e tem ali a sua limitada holding, controlando a sua participação em uma EIRELI. O que você sugeriria como cláusulas importantes para se proteger, eventualmente, num futuro divórcio, numa futura ameação, ou não há muito o que fazer, assim? Porque eu fico imaginando que se você usa a EIRELI como um instrumento de, bom, eu sou sozinho, eu não vou colocar filho ou marido, mas eu quero ter isso por uma questão, até de se perguntar se é importante, ou que se vierem a tributar dividendos e tudo mais, mas sem considerar isso, o que a gente pode se proteger nesse sentido? Porque tem uma discussão bem grande, assim, se o cônjuge faz jus ao acréscimo patrimonial da empresa ou não, porque aquilo seria, de fato, as mesmas cotas, ou a mesma cota, ou a mesma empresa, enfim. Bom, considerando que essa EIRELI é uma holding, seja patrimonial ou de participações de alguma patrimonial embaixo dela, e considerando, portanto, que tem um ativo relevante embaixo, acho prudente, pensando agora do lado de quem vai ficar com a sociedade, né? Novamente, volta aos 2 assuntos, de pensar nessas 2 coisas. A primeira, prazo de pagamento. Então, se eu tiver um eventual ex-cônjuge que tem um direito garantido na minha ação contra
essa sociedade, ele vai ingressar com uma ação de apuração de haveres, seja pelo 600 parágrafo único do CPC, seja apoiado no 1027 do Código Civil, mais o enunciado 93. Então, ele está sujeito a essas regras. Então, ingressou com a ação, ótimo. E a sociedade agora tem que pagar como? Em 120 parcelas, com uma correção a IPCA, sei lá, algum outro índice, que não o IGPM, né, que deu esse susto esse ano. E talvez até o critério de apuração de haveres, né? Porque para uma holding imobiliária, sobretudo, a gente pensar na regra geral, que é lá o do 606 do CPC, de novo, patrimônio líquido, que os ativos vão ser avaliados a valor de mercado. Se a gente tem imóveis, também via de regra, imóveis a valor de mercado vão dar um valor muito alto, né? Então, de repente, além de mexer com o prazo, estabelecer especificamente esses 120 ou até mais parcelas, um critério de avaliação que não seja o valor de mercado para esses bens imóveis. Que natural também de holdings patrimoniais que o imóvel é integralizado a valor baixinho, o valor do imposto de renda do antigo dono, quer dizer, do titular da EIRELI, e que transferiu esse patrimônio para a sociedade. Então, se a gente pensar, bom, o critério de avaliação, portanto, vai ser o patrimônio contábil a valores de escrituração. Então, eu vou estar apurando os haveres da sociedade com base no valor dos imóveis, lá no custo de aquisição do imposto de renda do titular da EIRELI, de quando ele integralizou esses imóveis na holding. Então, ainda que seja discutível, o direito societário vai abrir uma via para dizer, olha, é uma avaliação injusta, em desprestígio desse ex-cônjuge, etc., etc., eu estou, pelo menos, criando uma barreira, né? Então, eu estou criando um embaraço para esse cara que vai ter uma avaliação apertada, sufocada, e paga em longas parcelas, né? Eu vi que o Luiz fez umas caras e bocas aí quando eu falei, então acho que ele tem algo a dizer, né? Já passo para você, Luiz, porque assim, realmente pode falar, não vou nem fazer a pergunta. Não, era mais porque pensar nos impactos de ganho de capital na questão tributária, né, nessa hipótese de receber o imóvel a custo, e o Renato alertou muito bem, o direito societário abre uma avenida de questionamentos, e eu devolvo a provocação com uma pergunta ao Renato e a você, Rô, porque eu não tenho acompanhado tão de perto hoje em dia, mas sei que havia jurisprudência recriminando prazos de pagamento que superassem o período de 1 ano. Não havia um certo entendimento de evitar prazos muito dilatados, né? Não sei como é que está isso hoje nos tribunais. Bom, minha experiência aqui em São Paulo, não sei de resto, né? Mas aqui em São Paulo, nossas câmaras reservadas têm aplicado contrato. Então, tem julgados super recentes, inclusive, desse mês, inclusive, da última sessão de julgamento, na verdade, mês passado. Que era, assim, desse caso clássico, sabe? Pagamento super alongado, critério de avaliação lá embaixo, super também sufocado, e discutiu, chegamos numa situação que, olha, não, cara, alguém sentou um dia, colocou isso no contrato de maneira refletida. Então, não há por que agora o judiciário, contrariando o 604 CPC e o 1031 do Código Civil, afastar a regra contratual e criar uma regra nova, né? Então, a gente tem uma sana de 10, 15 anos atrás, até via STJ, de aparecer um critério que é um pouco diferente no contrato, afasta o contrato e aplica a regra geral. O nosso tribunal aqui em São Paulo vem desenhando aqui de uns 2 anos para cá, até em casos relevantes de mídia, inclusive de escritório de advocacia, que, olha, em que pese ter uma avenida aqui para a gente discutir que esse critério e esse prazo possam ser injustos, alguém um dia sentou, conversou, colocou isso no contrato de maneira refletida, então não estou aqui para afastar. Então, pelo menos aqui em São Paulo, a nossa experiência está indo mais para contrato. Eu diria que aí tem, para nós aqui trabalhando em série de planejamento sucessório, um caminho interessante que é, pela terceira vez aqui na minha fala, pecando pela repetição, pensar no critério de avaliação e no alongamento do pagamento. Mas não faz diferença, eu já vou passar para você, Fernanda, não faz diferença, porque, por exemplo, eu fico imaginando uma situação de uma limitada com 2 sócios que efetivamente os 2 trabalham, estão juntos, se dão super bem, aquela sociedade 50-50 que só funciona porque eles realmente são super alinhados. E aí eles fazem uma previsão nesse sentido, né, já vai ser, sei lá, em 120 meses ou o que seja, e o questionamento seria menor, ou seja, eu acho que o contrato aí teria um valor maior, porque foi feito realmente entre as partes que estavam ali
negociando todo o contrato e tal. Uma outra coisa é numa EIRELI, por exemplo, que você pode usar um pouco a EIRELI, até o enunciado tem uma justificativa nesse sentido, como um instrumento para fraudar a ameação do cônjuge, né? Porque eu acho que ficou mais difícil essa fraude, aí é até a pergunta para a Fernanda, mais difícil essa fraude numa limitada, que já tem decisões no sentido de, não, na pior das hipóteses, então, apura valor de mercado, traz a valor presente e paga, né? Ou se tiver previsão contratual, se não negocia alguma coisa também para não ser os 90 dias, que é, enfim, pode inviabilizar até a continuidade da empresa. Mas numa EIRELI, por exemplo, não, eu monto uma EIRELI para receber dividendos de patrimonial ou de operacionais, e aí eu vou fazer o meu patrimônio ali separado, e eu não sei, para falar a verdade, eu entendo muito pouco de EIRELI, assim, não é uma coisa que faz tempo que eu não estudo muito societário, né? Então a EIRELI também é uma coisa relativamente nova, mas me causa um pouco de espécie você ter uma EIRELI com uma cláusula de dissolução parcial, se é uma sociedade de um sócio só. Você está pensando no quê? Só pode ser num cônjuge, né? Então... Um herdeiro, num sucessor, né? Exato. Se for, por exemplo, você tem... que você acha, Fernanda? Não sei. Eu acho que eu tinha abordado isso, o contrato consigo mesmo. Eu, como advogada dessa ex-mulher, diria, não assinei essa cláusula que esse pagamento não me pertence, não, esse parcelamento não me agrada, por favor, sugerir outra coisa, porque eu não vou aceitar, né? E do mesmo jeito que assim, as confissões vão aparecendo aqui, isso não é um cotidiano do direito de família em São Paulo, capital, né? Imagina se isso... pense em termos de Brasil, porque o viés, quando você tem uma empresa que é séria, que é uma operacional, uma holding, mas é uma empresa constituída, não para fraudar, não para... você, quando vai fazer um divórcio no inventário, a sua prioridade é preservar a companhia habilitada e a EIRELI, se for o caso, né? A ideia não é cenário de terra devastada. Então, a ideia é preservar a companhia, então você de verdade não quer a empresa dentro do litígio, né? Porque não basta uma empresa em litígio, você precisa bloquear ativos da empresa. Não necessariamente os ativos operacionais que podem viabilizar a atividade, mas você vai bloquear ativos, você compromete o nome, você compromete aquele CNPJ, você cria um desassossego, você cria fato relevante, que pode não ser o fato relevante da SA, da CVM, da empresa aberta, mas né, você puxa uma certidão daquela empresa, quem está contratando com aquela empresa pode não se sentir confortável, né? Você inviabiliza fusões, você inviabiliza uma série de questões. Então, o nosso pensamento, a nossa linha é preservar. Né? É preservar filho, do mesmo jeito que a gente fala de preservar filho do litígio, preservar a companhia, preservar patrimônio, preservar os próprios cônjuges, né? do martírio e da insegurança e da incerteza, que é o judiciário com exposição pessoal, tempo, dinheiro, energia, enfim. Então, quando você busca uma apuração de haveres, quando você parte para do outro lado, quando você tem uma empresa que foi constituída ou no meio do caminho passou a ser um veículo de fraude, um veículo de frustração da ameação, de sobrepor direito do outro, seja o cônjuge, seja o herdeiro, quem for, você não tem como escapar dessa investigação, desse caminho de efetivamente descobrir o que tem lá dentro. E, nesse sentido, a forma de pagamento, a previsão de valor, tudo isso, contrato feito consigo mesmo, isso não vai prevalecer. Volto a dizer, isso não existe, assim, eu não vou
tem um repositório aqui de jurisprudência com 20 julgados do TJ dizendo como vai acontecer, porque não existe. Né? São raros os casos em que chega no litígio, chega a sentença e que chega numa apelação para ter jurisprudência, até porque todos esses modos, esses tipos societários, essas inovações, elas são bastante recentes até para ter decisões a esse respeito. Eu acho que a gente vai sempre para aquela questão do qual foi a motivação para se fazer aquilo, né? O que está por trás, seja, por exemplo, uma Eireli, né? Em geral, o que a gente pensa quando a gente vai pensar em uma Eireli é bom, eu quero praticar alguma atividade empresarial, alguma atividade, seja a prestação de serviço, comércio, enfim, não quero ter sócio, quero responsabilidade limitada, vou fazer a Eireli. Né? Aí eu acho que, nesse sentido, é mais difícil você ter uma previsão de como fazer uma dissolução, no caso de um divórcio e tal, porque não é muito esse o objetivo que você tem, não sei. Mas, por outro lado, você tem também a questão, e aí eu acho que é uma questão de família, mas é que tudo que for patrimônio, se for um regime de comunhão parcial de bens, tudo que for patrimônio novo, que for sendo agregado nessa Eireli, que aí você pode falar, bom, eu quero ter essa Eireli como uma holding, vamos supor, de imóveis que eu quero investir para alugar. Então, eu vou pegar o que eu recebo de remuneração, mais o que eu tenho de dividendos, mais o que eu tenho de... Né? Jogo nessa Eireli e compro imóveis para investir. Aí, já de fato, isso já está comunicando com o seu cônjuge na comunhão parcial, né? Não eu acho que são naturezas muito diferentes, ou não? O que você acha, Luiz? Pois é, Rô, tem esta questão desta evolução patrimonial nas comunhões parciais, mas eu queria agregar um ponto talvez novo, que estava naquela minha fala inicial, se eu puder, Roberta, que é a questão das repercussões desse divórcio, do impacto que essa discussão vai causar, não só do ponto de vista econômico, não é? Porque quando a gente olha para a Eireli, eu vou pensar de um lado nas Eirelis, sociedades daquela pessoa uniprofissionais, né? A pessoa usa Eireli da advocacia, prestar serviço e tudo mais. Mas, do outro lado, a gente tem visto no escritório e nos trabalhos em que a gente conduz em parceria, a Fernanda e eu, um desafio grande naquelas Eirelis que exercem a função de sociedades holdings puras, societárias, que são instrumentos de exercício do poder de controle de grandes organizações empresariais, pela ex-mulher ou pelo ex-marido, e quando há esse divórcio, às vezes muita gente que casou lá atrás, né, no regime da comunhão universal, então o patrimônio comunica como um todo, e aí você vai ter uma separação de uma estrutura que garante o controle numa grande organização empresarial. E isso não foi para o litígio, está numa discussão consensual, Renato, de desenho também sucessório, familiar, planejamento. E aí, como é que você faz com a questão do poder, ou do poder, como se diz em alguns lugares do Brasil, né? Como é que é, Fernanda, na sua visão, esse tipo de construção? Rô, você que conhece bastante essa estrutura das empresas familiares, esse é um impacto, às vezes, difícil de mensurar, né? Como isso perturba o exercício do poder de controle, o exercício do poder de voto. Como é que fica isso, na experiência de vocês? Eu vou deixar o Renato falar primeiro, porque senão a gente vai ficar fazendo dobradinha aqui, é melhor não. Não, acho que vai você. Não, então, eu vejo, assim, para mim, a minha atividade, falando muito honestamente, ela é binária. Ou a gente tem acordo, ou a gente tem litígio, não tem meio termo, né? E quando a gente tem litígio, não tem meio tapa, né? Você não dá meio tapa em alguém, você dá de mão cheia. Então, tudo isso que você está construindo é de uma pessoa inteligente, graduada, com experiência, com bom senso, que tem uma visão. Somos todos advogados aqui, mas somos 4 pessoas que têm uma visão estratégica, né? Nós não estamos naqueles escritórios que querem uma sentença transitada em julgado para pendurar na parede e dizer eu ganhei o processo, né? Então, esses caminhos que você diz sobre, olha,
nós temos duas coisas para partilhar numa empresa, né? Não é só o ativo, não é só o potencial econômico que ela tem de geração de renda e riqueza, a gente tem o poder também, né? Que não é só o poder de gerir a empresa, mas o poder que ela representa dela para fora, né? Mas falando especificamente de poder, a gente está falando de voto e dividendos, né? Existe sim essa solução de você dizer, olha, inclusive naqueles casos em que você coloca, que é mais raro, né? Quando você tem uma empresa onde a gente chega a falar em voto, né, poder de voto e direito econômico, você já está falando de uma empresa muito maior do que aquela de 1 milhão que a Roberta colocou no começo. Né, não faz sentido você pegar... Essa discussão não vai acontecer em outro lugar. Mas numa empresa, seja a Ireli, com essa característica que o Luiz André colocou, ou seja, qualquer outra, é possível você fazer composições nesse sentido, dizer, olha, eu não quero descapitalizar a empresa, eu não quero chegar no ponto da dissolução, porque isso, enfim, os motivos podem ser o mais variados, desde o ego do fundador, da pessoa que construiu a empresa, até uma questão de visibilidade daquela empresa no mercado, até porque existe um negócio em andamento que você não pode deixar ruir. Então, aquele voto tem que estar na mão do cônjuge, que é o sócio original. Ele não vai poder partilhar o voto. Então, é possível você dizer, olha, eu compartilho com você os rendimentos, eu compartilho com você os direitos econômicos que vierem, e eu mantenho para mim o voto. Então, você pode fazer uma partilha, como não é incomum acontecer com imóveis, onde você partilha uma propriedade e usufruto. Né? Então, usufruto de direitos políticos para um, usufruto de direitos econômicos para outro. Não é uma coisa tão simples, porque também não acontece todo dia, a gente emperra nas juntas comerciais, será que todos os tipos societários permitem isso? O que acontece no falecimento, extingue o usufruto, o direito a crescer? O caminho também é grande, mas eu concordo com o Luiz André, eu acho que sempre, o ideal é que você busque soluções de preservação do patrimônio que é comum. E tem que haver consciência, né, do advogado para conscientizar seu cliente que se olha, a gente não pode matar a galinha dos ovos de ouro, dos dois lados, né, para não... E eu acho que tem um ponto aí em relação ao voto que você colocou, Luiz, que assim, eventualmente, até o outro sócio dessa operacional pode se insurgir nesse divórcio e dizer, não, o voto não tem nada a ver, porque o que comunica é o patrimônio, de fato, né? O que comunica numa comunhão parcial ou numa comunhão universal. Você não adquire o direito de voto, você muitas vezes não adquire nem o direito de entrar naquela empresa, né? Você não tem direito de ser sócio, você não pode opinar, enfim, embora tenha aquela discussão que a Maria Lúcia sempre adorava, né? Que não é que cada um tem 50 votos, cada um tem 50% de cada voto, né? Mas é muito claro que você tem um representante de cada voto, não, desculpa, de cada cota, de cada ação, mas você tem um representante dessa cota ou dessa ação nas assembleias, né? Eu acho que aí pode até, se for uma Ireli, vamos pegar o exemplo da Ireli, que é o que a gente está falando, que tem aí uma participação societária numa operacional, né? E essa participação societária está num acordo de sócios, está enfim, num bloco de controle, né? Você pode até utilizar, aí já estou viajando um pouco, mas você pode utilizar o estatuto social ou o contrato social da operacional para fazer, porque qual é o ativo que a Ireli tem? As cotas da ação da empresa XPTO. Bom, e como é que a empresa XPTO diz? Não, só pode ser sócia essa Ireli porque ela é só do fulano de tal. Se a outra fulana entrar e quiser falar de voto, a gente vai apurar os haveres dela, né? Não sei, o Renato está concordando aí. O que você acha, Rê?
Não, assim, o direito societário tem uma caixa de ferramentas incrível para se acomodar a essas situações, né? Então, na esteira do raciocínio da preservação do patrimônio, se a gente decidiu que o direito econômico fica com os dois, mas o político só com um, tranquilo. Se é limitada, se é SA, antigamente com limitada até tinha alguma dúvida se podia classe de cotas, cotas sem direito a voto. Agora, após manuais de registro do direito, vale tudo. A gente tem quase os mesmos mecanismos que uma SA. O dilema é se a gente, no bom português, for para o pau, né? Porque no Meirelles, sobretudo, ou numa sociedade limitada unipessoal, a gente tem argumentos societários excelentes para impedir o ingresso do ex-cônjuge, o cara que estava de fora já, nessa sociedade. Porque falar, não, olha, a natureza dela é de um titular ou sócio único, eu tenho uma disposição contratual de que nenhum ex-cônjuge ou herdeiro ou qualquer pessoa pode ser admitido no quadro de sócios. E eu crio um embaraço tremendo, né? Porque, em que pese eu tenha lá uma decisão judicial na seara de família me garantindo o direito à meação da participação da SERELI ou dessa sociedade limitada unipessoal, dentro da sociedade eu vou criar todo o embaraço do mundo para deixar esse cônjuge entrar, obter qualquer tipo de informação, obter documentação, e ainda vou empurrar a regra contratual de apuração de haveres e de forma de pagamento em cima dele. Então, assim, em conclusão, sobre esse ponto, eu diria, olha, ótimo se a gente conseguir chegar a uma solução consensual, a caixa de ferramenta está aberta, dá para acomodar tudo, mas se for por pau, é dramático. Né? Luiz, não, então, assim, pensando nessa ideia estratégica, eu acho que aí todos os instrumentos societários, né, que a gente pode criar para, enfim, para dificultar e obstruir o bom andamento de uma ação, é para você sentar e fazer um acordo, né? Em última análise, é só para isso que serve. Luiz. Desculpa, mas você desestimula. O importante é desestimular o litígio, é mostrar que no litígio todos perdem, e a pessoa entender que a dificuldade de alcançar as pessoas jurídicas, elas não existem por acaso, né? Elas têm uma razão de ser. E você estar dentro de uma pessoa jurídica e alguém não estar também tem uma razão de ser. Então, você prestigiar a dicotomia entre pessoa natural, a vida do sócio, o patrimônio do sócio, a empresa e a vida da empresa, você validar as questões, exatamente por isso que a gente diz, eu costumo dizer que você não comunica a condição de sócio, porque, né, você comunica, você é um subsócio do sócio, você tem uma comunhão do equivalente econômico da participação que ele tem. Eu sou salvo no MSA, mas assim, eu até hoje, com todas essas evoluções, eu ainda tenho restrições, inclusive, seja para buscar isso e dizer, olha, é um caminho que eu não acho que é um caminho tortuoso e que não vai terminar bem, né? Então, eu desestimulo isso por conta dessa dificuldade. O que eu vou comunicar é o equivalente patrimonial. A pessoa jurídica não existe sem razão, salvo se ela for um veículo para fraude, salvo se ela for veículo para lesão. Uhum. Então, você, quando está discutindo se você tem direito a uma participação societária, você tem essa participação. Quando essa empresa foi constituída? Antes ou depois do casamento? Qual o regime de bens? E a data da separação de fato? Quando aconteceu? Os haveres hoje, né, o valor da empresa hoje é o que você tem direito, ou você tem direito ao valor da empresa na data da separação de fato? Né? Porque se essa empresa da separação de fato até agora valorizou loucamente, ou se ela teve um decreto... contrário. Exato. Então, como é que fica? Então, a primeira coisa é isso, é dizer, você tem direito ao quê? E vamos valorar como, e como você vai receber. Então, o nosso esforço é sempre, lógico, depende um pouquinho do lado de quem você está, de que lado você está na mesa, não que a gente mude de opinião, mas a gente muda o tipo de esforço, né? Mas quando você está perseguindo o direito societário que não é seu, e você consegue o direito societário, quando você chega numa partilha em que alguém te dá, tá bom, tá aqui metade das minhas cotas,
o melhor cenário, mas esse é o cenário mais raro, né? Bom, quer falar, Luiz? Não, pois é no final do dia, esse efeito desincentivo, desestimulante das normas societárias, talvez, Renato, né, um pouquinho draconianas, isso vai inibir o litígio e vocacionar as partes para um acordo, tudo bem até a página 2, na medida em que o divórcio litigioso já é um estrago, né, Fê? Então, tem um componente emocional de autodestruição lá, Mutual Assured Destruction, da época da União Soviética dos Estados Unidos, que vai se consumar. Mais importante, né, Roberto, do que saber casar ou como casar, é saber como e de que maneira descasar, né? E aí vem a prevenção, vem as estratégias, né, Fê? Regimes, escolhas, planejamentos, Renato. Acho que tem um cardápio de coisas, porque a gente já está na UTI jurídica no momento desse divórcio litigioso, né, Rô? Não, eu acho que é isso que a Fernanda falou, né? Tem essa dicotomia, ou tem acordo ou não tem, né? E se a pessoa realmente quiser brigar, não tem muito o que ser feito, né? O advogado também tem que fazer isso, se for o caso, né? Mas, assim, a gente já vai para o nosso encerramento aqui, eu vou passar a palavra para vocês todos, para vocês fazerem uma finalização, mas eu só queria dizer uma coisa que a gente estava até conversando antes do Renato, eu acho que até do Luiz André entrarem, que você, Luiz, falou que você usa ainda um quadro comparativo que eu fiz com a Viviane de limitada e de SA, né? E eu estou fazendo aí, enfim, escrevendo umas coisas, eu falei, vou tentar fazer esse quadro agora colocando a Eireli e a SA simplificada, né? E ver o que acontece. E é uma loucura, porque a quantidade de sobreposições que tem, eu vou até fazer e passar para vocês depois, porque eu acho que no final do dia, para fazer a minha conclusão, não vai fazer muita diferença se é Eireli, se é SA ou se é limitada, né? O correto é que houve uma comunicação patrimonial, aquilo tem que ser avaliado ou pela regra geral, ou se tiver a previsão, pela previsão, né? Contratual ou estatutária ou do acordo, e bola para frente, não dá também para, enfim, não sei, eu achei bem complicada essa, porque a dissolução parcial já é uma questão muito complexa no âmbito societário, né, para avaliação, para pagamento, enfim. Quando você insere dentro dessa complexidade o divórcio ou o inventário, aí é uma loucura, né? Se não houver o bom senso de se tentar chegar a um bom termo. Mas, enfim, antes de passar a palavra para vocês, eu que queria agradecer. É bom que a gente comece a pensar um monte de coisas que a gente nunca pensou. Tá indo fumacinho. Porque são tantos os casos possíveis, mas uma delícia falar com vocês. E, enfim, vamos continuar conversando. Mas, Fernanda, faz para a gente aí as suas fazer conclusões. um wrap aqui do assunto. É assim, direito não socorre a quem dorme, né? Então, o casamento, a união estável, também são sociedades. Então, antes de você pensar na constituição da sua empresa, como ela vai ser, se é o tipo societário, qual vai ser as regras do contrato, do acordo dos acionistas, eu acho que é importante as pessoas lembrarem que existem pactos antinupciais, né? Existem regras patrimoniais que você pode escolher, você pode, inclusive, casar com regime híbrido, você não é obrigado a casar em comunhão universal, nem em separação total, nem em comunhão parcial. Existe ainda a comunicação de aquestos, que eu acho que nunca vi ninguém, 3 pessoas na vida que usaram, mas você pode, inclusive, fazer um regime híbrido, né? Prevendo já e trazendo as claras para dentro da sociedade conjugal essa questão que brasileiro, para mim, me parece que é muito uma coisa do país, assim, não é bonito falar, não é adequado, fica chato. Então, as pessoas
não cuidam da eleição do regime de bens como deveriam, né? Não cuidam das questões patrimoniais ao longo do casamento, e isso é importantíssimo, um aculturamento nesse sentido, porque isso vai evitar, quer dizer, quem não quer que a sua empresa esteja dentro de um litígio ou seja partilhada no eventual divórcio, pode prever isso no pacto. Não precisa nem estar no estatuto, quer dizer, é uma forma, inclusive, de fazer valer contra o cônjuge. Você participou disso, você assinou que não teria direito à valorização, você assinou que você não teria... isso é perfeitamente legal e perfeitamente aplicável. Então, casamento é sociedade também. Então, vamos construir da melhor forma possível. Quanto mais discutido, conversado e combinado, menos caro, né? Exato. Luiz. Eu fiz já minhas considerações, viu, Rô? É a ideia de prevenir ao invés de remediar e construir estruturas que permitam um descasamento salutar e que preservem a empresa. No final do dia, a ideia toda é assegurar a ameação do ex-cônjuge, mas preservando a unidade empresarial, né? Mas vamos prevenir ao invés de remediar. Não é, Renato? O que você acha disso aí? É isso, mas também tem que ter um pouco de problema, senão falta serviço para a gente, né? Não, eu acho que eu quero fazer mais uma conclusão, que é a seguinte: essas conversas que a gente faz com societário, família, tributário, imobiliário, gestão, é bom porque qualquer um vai atuar na sua área específica, mas tendo conhecimento do que acontece nas outras áreas, para não depois, né, mas isso aí eu não sabia, porque isso não é a minha área e tal. Então, acho que isso tudo é fundamental. Quer dizer, a Fernanda, quando vai fazer um pacto antinupcial, um contrato de convivência, ela vai ter em mente que pode eventualmente ter algum tipo empresarial e que isso tem que fazer parte também de uma discussão, né? Assim como Luiz e Renato, sabendo que o empresário provavelmente vai namorar, ou vai casar, ou vai viver em união estável, também o contrato social tem que prever alguma coisa, certo? Eu ficaria aqui mais muito tempo, mas o Luiz já avisou que ele tem que buscar os filhos dele, a gente atrasou um pouquinho, então... honrar meu combinado com minha ex-mulher, né, no final do dia. Exato. Senão entra advogado. Exato. Então é isso, gente. Obrigada, Roberta, pelo convite. Por aqui. Muito obrigada. Beijo grande para vocês. Beijo. Adorei e seguimos juntos.